Oi, gente, meu nome é Tamara e hoje a gente conversa sobre um livro nacional, Matei a Minha Mãe, do Anderson Félix. Como eu já comentei aqui no canal algumas vezes, eu leio muito mais literatura estrangeira do que qualquer coisa nacional. Isso é uma coisa que eu tenho tentado mudar. Pelo menos um livro nacional por mês eu tenho tentado ler, ou então um conjunto de contos. Isso falando de literatura contemporânea, porque os clássicos nacionais ainda ficam aquele trauminha um pouco na cabeça. Eu quero ler, eu vou ler, mas eu estou indo devagar com eles. E é claro que nessa minha volta em ler livros nacionais eu encontrei muita coisa maravilhosa. E esse livro aqui não é exceção. Esse livro ele conta a história de um menino de 15 anos chamado Samuel, que ele é viciado em masturbação, já repetiu a escola algumas vezes, e apesar de logo de cara o nome do livro ser Matei a Minha Mãe, a gente vai ver atrás que na verdade o que ele sente é uma grande culpa quanto à morte da mãe. Samuel ele mora com o pai e com o irmão. Ele tem uma relação um pouco distante com o pai, principalmente desde que a mãe morreu. O pai está sempre fora de casa, a maior parte do tempo trabalhando. E o irmão dele, o Daniel, que é com quem ele tem mais proximidade, ele namora uma menina chamada Denise, que acaba ajudando eles em casa um pouco, seja cozinhando ou organizando um pouco a casa deles. Um dia o Daniel e a Denise desaparecem, mas o Samuel não acredita que eles desapareceram. Ele acha que os dois foram viajar e que daqui a pouco volta. Ele não acha que exista de maneira nenhuma a possibilidade dos dois terem desaparecido. Só uma viagem mesmo. Mas a família da Denise, que morava em frente à família do Samuel, eles não acreditam nisso e a relação entre as duas famílias acaba ficando difícil. Começam a acontecer várias discussões, eles culpam a família do Samuel pelo sumiço dos dois. E aí, finalmente, o Samuel ele se convence de que os dois desapareceram, de que eles não estão viajando e decide que vai procurar pelos dois. A situação ali na casa entre ele e o pai não é boa, entre ele e o vizinho não é boa, ele não vê muito motivo para ficar ali, então ele junta as coisinhas dele e vai embora atrás do irmão. Como eu falei, o Samuel ele tem 15 anos, então ele até tinha um trabalho, mas não ganhava muita coisa, então quando ele saiu de casa, ele levou um pouquinho de dinheiro que ele recebeu desse trabalho e levou algumas coisinhas para vender também caso precisasse. Mas como o dinheiro era curto, ele não sabia quanto tempo ia demorar para encontrar o irmão, ele não se dava a luxo de nada, então ele acabou passando algumas necessidades, como por exemplo de precisar às vezes dormir na rua. E nessa situação ele acaba conhecendo pessoas de uma realidade diferente da dele, pessoas diferentes dele. E nisso a gente vai acompanhando o crescimento do Samuel mesmo. Esse livro ele é escrito como se fosse um diário do Samuel, ele contando o que aconteceu com ele nesse tempo em que ele foi atrás do irmão dele. E você vê a diferença no Samuel conforme o tempo vai passando e vê como ele muda a forma em que ele vê as pessoas também enquanto ele escreve. Tem um momento que antes dele expressar que o sentimento por uma pessoa mudou, você já consegue ver pela forma que ele chama a pessoa, como tá diferente o que ele tá sentindo naquele momento. Eu vou falar que no começo do livro esse personagem me irritou bastante. Ele é metido a ser rebelde, é adolescente, né? Ele acha que sabe de tudo, não liga pra consequência de nada, mas conforme ele vai procurando pelo irmão, o tempo vai passando na busca dele pelo irmão, você percebe as coisas mudando pra ele, você percebe a cabeça dele mudando. Mesmo que sejam algumas coisas pequenininhas aqui e ali, mas você consegue ver o desenvolvimento dele. Ele demora pra aprender, pra evoluir em algumas coisas, e eu acho que só no último momento mais próximo do final do livro é que ele realmente muda, é que alguma coisa realmente vira na cabeça dele e ele cresce mesmo. Não vou dar spoiler, é claro, mas foi um momento triste, mas que eu acho que foi fundamental para o crescimento do personagem. Agora, o final desse livro, eu não esperava, eu não imaginava, eu não sonhava, eu não tinha ideia do que ia acontecer. O tempo todo no livro você vai vendo dicas do que aconteceu, do que tá acontecendo e ficam algumas lacunas, mas que durante a leitura não parecia que era uma coisa importante, não parecia fundamental. Tinha a explicação por uma determinada ação e tinha só um detalhezinho faltando, mas falar, ok, a explicação tá satisfatória, acho que eu tô entendendo, mas não, aquela coisinha que ficou ali que você achou que fosse um detalhe que não ia fazer muita diferença, ela muda completamente o significado do que aconteceu de verdade na história. Teve um momento no final do livro que eu tava lendo e aí aconteceu um negócio e eu... Não aconteceu isso não, deixa eu voltar um pouquinho. Eu voltei alguns parágrafos, eu continuei lendo, eu falei, não é possível que é isso aqui que tá acontecendo. Foi tão surpreendente que eu precisei ler a página anterior umas 2 vezes pra eu ter certeza que eu tava entendendo o que tava acontecendo. Não que a escrita do livro seja difícil, confusa, nada do gênero, mas foi uma coisa que eu
Não imaginei de verdade que fosse acontecer em hipótese nenhuma. Eu fiquei besta, o final desse livro me surpreendeu 100%. Eu terminei de ler o livro, era umas 5 horas da manhã. Aí eu fiquei sentada na minha mesa, fiquei uns 10 minutos parada, pensando só no que aconteceu, de boca aberta, tipo, não é possível. E aí eu mandei uma mensagem pro Anderson, pro autor do livro, às 5 horas da manhã. Até agora, quando eu lembro do final do livro, eu fico, não é possível. Eu fiquei muito surpresa. Até agora é difícil acreditar que foi aquilo que aconteceu, que o final do livro é aquele. A escrita do livro é muito legal, como eu falei, é o personagem escrevendo o diário, né, escrevendo o que aconteceu. O diálogo é fácil, a leitura flui muito rápido. Se você tiver tempo, você consegue sentar e ler esse livro de uma vez só, porque ele é interessante, ele flui rápido, você se prende no que tá acontecendo. Ele não tem momentos mais chatos, momentos mais enrolados, sabe? É muito rápido, é muito fluido, é muito bom. Uma coisa um pouco engraçada, talvez, que aconteceu com esse livro foi que quando ele chegou na casa da minha mãe e meu padrasto, ele quis ler o livro e ele levou pro trabalho. E ele fica no hotel perto do trabalho, porque é longe da casa dele e tal, e hotéis geralmente têm bíblias, né? Ele deixou o livro em cima da mesa de cabeceira e foi trabalhar. Quando ele voltou, a mulher que limpa o quarto pegou a Bíblia de dentro da gaveta da mesa da cabeceira e colocou em cima do livro para esconder o nome do livro. E não é nada de horrível, como eu falei, atrás do livro já fala que o que o menino sentia na verdade é uma culpa, mas ela não imaginou, não foi pegar o livro, só colocou a Bíblia em cima. Eu achei isso muito engraçado. Tem muitas partes do livro que eu queria comentar, mas eu não vou dar spoiler, mas eu queria muito sentar com alguém que leu esse livro e falar, vamos conversar sobre aquele final. Eu não conheci o autor, inclusive foi ele que mandou o livro. Eu quero aproveitar para agradecer o Anderson, porque esse livro é maravilhoso, e eu não tô falando tudo isso porque eu ganhei o livro, é porque o livro é bom mesmo. Então fica a dica de um livro nacional que se tornou um dos meus livros favoritos desse ano. Inclusive, para quem se interessar, eu vou deixar aqui embaixo o link para compra dele na Amazon. Vão conhecer o trabalho do Anderson, como eu falei, é um livro muito bom que eu indico pra caramba. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu curtir e se inscreve para ajudar o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!